Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para estar dando continuidade na nossa aula, tá? Nossa aula sobre vias de administração de medicamentos. Então vamos começar aqui, gente, pela via tópica. Então a via tópica, gente, a pele, ela apresenta um efeito, uma barreira, né, para passagem de substância. No entanto, gente, medicamentos podem ser administrados por via cutânea, tá? Então, muitos medicamentos podem ser administrados por via cutânea, tá? Para algum efeito terapêutico. As formas, quais que são, gente? O formato, né? O modelo, o tipo de solução que é utilizado para administração de medicamentos por via cutânea. Pode ser óleos, cremes, adesivos também muito utilizado, tá, gente? Existe até um adesivo de anticoncepcional. A mucosa, gente, é ricamente vascularizada, tá? Permitindo a fácil absorção dos princípios ativos. Quando eu falar, gente, de via de administração tópica, a maioria das vezes ela vai realizar o quê? Um efeito local, tá? Naquele local de administração, tá? Exceto em algumas situações, como por exemplo, o adesivo de anticoncepcional, tá bom, gente? Então, o local utiliza muito o quê? Em um caso de uma alergia, né? No caso de uma lesão, um corte, por exemplo, que essa ferida ela apresentou que é infectada, né, com processo inflamatório, com processo infeccioso, pode ser utilizado uma pomada. Queimadura, né? A queimadura, por exemplo, utiliza muito quem? Um tópico, que já é o tópico padrão, a sulfadiazina de prata, tá bom, gente? Ocular, né, gente? Os medicamentos por via ocular, ele tem assim uma ampla finalidade, né? Então, eles podem ser para diagnósticos terapêuticos, anestésico, entre outros, né? Então, para os fins diagnósticos, gente, por exemplo, tem todo mundo aí, ou quase todo mundo, já foi no oftalmologista alguma vez, né, para realizar um exame de vista, para ser realizada uma avaliação, né, para perceber se há necessidade ou não de estar utilizando o que? Um óculos de grau, né, uma lente de grau aí para auxiliar nessa visão. A pessoa às vezes está tendo uma cefaleia muito intensa, está forçando muito a vista, está enxergando, né, pouco. Então pode ser realizado. Então eles fazem o que? Essa dilatação. Ele usa, né, o oftalmologista ele usa um colírio que vai realizar o que? A dilatação dessa pupila, tá? Para quê, gente? Para realizar aquele exame com uma maior o que? Eficácia, tá bom? Tem um outro exame que é utilizado um colírio para realizar a coloração da córnea, né? Para quê, gente? Para detectar a presença de ulceração, de abrasão, tá? Tem também colírio anestésicos, né? Colírio lubrificante. Então, por exemplo, já percebeu quando vamos à praia, por exemplo, que você tem aquela impressão que o seu olho tá arranhando, que tá com areia, você foi à praia, teve uma alergia, teve uma irritação no olho, seu olho tá muito vermelho, tá precisando de uma lubrificação, né? Então pode utilizar o colírio com a finalidade apenas de lubrificante, tá, gente? Que é muito utilizado esse tipo de colírio, né? Então, quando, por exemplo, eu estou lendo muito livro, estou muito focada, eu mantenho muito a minha vista, né, aberta há muito tempo, que eu sinto aquele ressecamento ocular, é orientado a utilizar esses colírios para o quê? Lubrificar, tá? Ou, caso não tiver o colírio, tá, gente? É recomendado o quê? Piscar os olhos para manter essa lubrificação. Nasal, gente, a via nasal, né, é uma via de administração de medicamentos. Todo mundo adora aquele Sorine, né? Que a gente espirra no nariz. As pessoas têm um alívio, né? Principalmente quem tem rinite. É uma outra via extremamente utilizada, gente, para via de administração de medicamento nasal. É quem? A nebulização, né? A inalação. Então, essa inalação, gente, é utilizado muito, por exemplo, em pacientes asmáticos, quando chega o quê? Em uma crise asmática, com uma dispneia, com uma queda de saturação. Então, é realizado muitas vezes essa o que? Nebulização com atrovente, com Berotec para estar fazendo o que? Uma broncodilatação, melhorando a passagem de ar, tá, gente? É muito utilizada essas medicações por via nasal, tá?
Via de administração de medicamento por via vaginal. A via de administração é muito pouco utilizada, né? Essa via de administração de medicamentos vaginal é uma via muito direcionada, né? Para um tratamento muito direcionado. Um tratamento, gente, que utiliza muito por via vaginal é candidíase, né? Então, a candidíase é orientada a, às vezes, utilizar o que? A nistatina, né? Para o tratamento da candidíase. Então, é administrado por via vaginal. Então, a via vaginal, gente, ela pode... É uma via que pode ser administrado o que? Óvulos, né? Cremes. Temos também os cremes, gente, ele vem com uma seringa, tá? Uma seringa um pouco maior, onde eu vou abrir aquela seringa, elas vêm lacradas, elas vêm cada seringa para quantos dias for o tratamento. Então, a pomada, se ela dá para fazer 14 vezes o uso, né, gente? Ela vem 14 seringas, tá? A maioria das vezes. Então, é de uso único essa seringa, tá? Essa seringa também é descartável. Eu usei, eu jogo fora, tá? A maioria das vezes. Antigamente vinha nessas Nistatina apenas uma seringa para o tratamento todo, mas não era muito bom por causa às vezes da pessoa utilizar, não fazer a higiene correta. Então, hoje em dia isso mudou. Hoje em dia vem a quantidade de seringa direcionada para a quantidade de dias de tratamento, né? Os óvulos também é extremamente indicado, tá? Tem alguns tipos de óvulos que também atuam no tratamento da candidíase. Algumas cápsulas gelatinosas também pode ser introduzida, tá, gente? Então, quando eu falar via de administração vaginal, é uma via mais restrita, tá? Eu tenho que saber administrar. A maioria das vezes, o próprio paciente, quando o paciente é lúcido, orientado, tem uma boa orientação, ele mesmo administra, né? Ele mesmo pede a enfermagem, mas é importante manter o olhar, né? Ficar de olho na administração desse medicamento. Muitas vezes eles podem estar administrando de forma errada. Tem a técnica correta, tá, gente? Que mostra como se deve administrar um medicamento por via vaginal, tá? Não podemos pegar a seringa, introduzir ela reta, temos que ir para baixo e para cima. Então, quando for administrar um óvulo, quando for administrar uma pomada que vem na seringa, né, onde eu vou preencher aquela seringa, eu não vou introduzir de maneira reta. Aqui está a vagina, olha, eu vou pegar, eu vou introduzir para baixo e para cima. Esse, gente, é o que? A conduta correta de ser administrado, tá? Então, ó, aqui a seringa, eu venho para baixo e para cima. Eu nunca vou administrar aquela seringa reto, de maneira a entrar reto. Isso é muito desconfortável, tá? Utiliza muito, tá realizando a lubrificação daquela seringa, tá? Muitas vezes com a própria pomada. Então, se foi receitado para aquele paciente anistatina, eu posso pegar a própria anistatina e fazer essa lubrificação daquela seringa, tá? Para fazer um deslizamento maior, para facilitar a entrada daquela seringa sem dor, né? Proporcionando uma administração de medicamentos mais o que simples, mais confortável para aquele paciente. As vias aqui, gente, vão lembrar um pouquinho das vias enterais. Então, quando eu falo via enteral, eu tenho que lembrar que eu utilizo quem? O meu trato gastrointestinal. Então, via enteral, eu utilizo o meu trato gastrointestinal. Exemplo, via oral, sublingual, retal, né? Entre outras aí. A via oral, gente, a via oral é a administração de medicamento segura, tá? Ela não requer uma técnica tão específica, ela não requer uma técnica o quê? Estéreo na preparação daquele comprimido, tá, gente? Lembrando que é sempre importante eu evitar colocar a mão naquele comprimido, né? Eu sempre tento abrir o quê? A cápsula para aquele paciente, o quê? Evitando o contato com esse comprimido, né? Então, por via oral, gente, pode ser administrado, nossa, uma ampla quantidade, né? Ampla variedade aí de medicamentos, comprimidos, drágeas, cápsulas, líquidos, né? Por exemplo, aí o xarope, os comprimidos de pirona, comprimidos paracetamol, comprimidos em geral.
Tem algumas cápsulas também gelatinosas que são muito utilizadas, tá? São absorvidas pelo meu trato gastrointestinal. Quando eu falo, gente, via oral, eu tenho que lembrar muito o quê? De observar se esse paciente está tendo náusea, se esse paciente está tendo um vômito frequente, diarreia, porque eu preciso de um efeito, eu preciso do meu trato gastrointestinal íntegro para realizar a absorção desse medicamento, né? Então, se eu tô tendo uma hemorragia gastrointestinal, esse medicamento, será que ele vai ter a mesma eficácia na sua absorção? Não. Então, muitas vezes é uma via que eu tenho que ter o quê? Uma observação naquele paciente. Também tem que estar observando se esse paciente está conseguindo o quê? Ter a deglutição. Muitos pacientes não conseguem deglutir, tá, gente? Alimentos. Pacientes idosos, crianças, por exemplo. Então, é importante dar a preferência para soluções, tá? Lembrando que o paciente, gente, que está com sonda nasogástrica, que está com sonda nasoentérica, o medicamento será administrado por ela, tá? Lembrando que eu sempre tenho que lavar minha sonda antes e após a administração desse medicamento. Eu tenho que macerar, tá, gente? Não é recomendado macerar as medicações, mas infelizmente, quando esse paciente ele é um portador de sonda nasogástrica, de sonda nasoentérica, é necessário, tá? E é importante eu macerar um comprimido por vez, diluir na água, pegar a seringa e injetar. Eu não posso pegar 5 comprimidos, macerar e introduzir, porque pode ter algum medicamento ali que altere o efeito de quem? Do outro, tá? Então é importante. Eu vou administrar apenas o quê? Um medicamento por vez. Eu vou macerar aquele medicamento um de cada vez, tá bom, gente? Sempre eu tenho que lavar a minha sonda antes e após, em média de 20 a 30 ml de água, tá? Água filtrada, tá, gente? Não é água da torneira. E caso eu não lave essa sonda, o efeito da medicação será reduzido, ele pode grudar nas paredes dessa sonda, além de ocasionar o quê? A obstrução da mesma, tá? Medicamento sublingual, gente. O medicamento sublingual é o quê? Debaixo da língua, tá? É importante orientar o paciente que quando eu inserir esse medicamento debaixo da língua, por exemplo, o captopril, quando o paciente está apresentando uma crise hipertensiva, ele o quê? Evite conversar, evite mastigar aquele medicamento, evite tomar água até que aquele medicamento tenha o quê? Sido totalmente absorvido, tá? Quando eu falar de administração de medicamento sublingual, ela é uma via onde apresenta o que? Uma absorção muito rápida, tá? Então, por causa da mucosa, ela apresenta uma absorção muito rápida, tá? Então, é utilizado muito em caso de hipertensão, tá? E quando o paciente está com uma dor percordial, né? Em casos de infarto, casos de suspeita de infarto, é uma via muito utilizada. Lembrando, muitos pacientes acham que a gente coloca sobre a língua e pode engolir. Não pode engolir. Ele tem que ter essa total absorção. Ele o que? Em contato com aquela saliva, em contato com aquela mucosa, esse comprimido vai desfazer, tá bom, gente? Ele será absorvido na via sublingual. Então, lembra, sublingual, ó, debaixo da minha língua, ok, meninas? Coloquei aqui um exemplo de uma medicação que é muito utilizado em caso de angina, né? Angina, em caso com paciente que tem essa dor percordial, é quem? A isosorbida, tá? É uma medicação muito utilizada e tem essa via de administração sublingual, tá? A via de administração retal, gente, é uma via muito utilizada em pediatria, tá? Pediatria é a via mais utilizada. Muitos medicamentos que são administrados por via oral, eles podem também ser administrados por via retal, tá? Por exemplo, o supositório, né? Isso, gente, essa questão a gente tem que ler na ampola, no comprimido, as vias de administração de medicamento. Eu já citei isso antes. Quando eu falo vias de administração de medicamento, eu tenho que ler na ampola, porque eu tenho vários laboratórios que podem realizar a fabricação daquela medicação, porém eu tenho laboratório que fabrica da via a mesma medicação endovenosa, intramuscular e subcutânea, porém o laboratório X só é intramuscular. Aí eu sei que então hidrocortisona pode ser endovenosa. Tá,
Hidrocortisona pode ser mesmo. Porém, é importante eu ler na ampola, tá? Em toda ampola, em todo comprimido, vem escrito via de administração oral, né? Via de administração IM, endovenosa, subcutânea. Então, eu tenho essa ampla aí quantidade de administração, de via de administração de medicamento. Isso, gente, é algo extremamente importante, tá? Isso ocorre muito erro, porque o médico, ele prescreve lá pra gente assim, tramal uma ampola endovenosa no soro de 100 ml, né? Tá. Então, o tramal, eu vou pegar, ele mandou CEV, né? Então, eu vou lá, vou preparar minha medicação, eu vou inserir ela dentro do soro, ok. Mas eu li na ampola se aquele laboratório, ele fornece aquela medicação naquela via? Então, o médico, ele pede uma via, mas o médico não sabe todos os laboratórios que tem disponível naquele hospital, quais os laboratórios que aquela medicação naquele hospital é fornecida. Então, eu tenho que pegar a ampola e ver. Nossa, mas essa daqui só pode ser intramuscular. Ô, doutor, o laboratório aqui, ó, que tem na nossa instituição, infelizmente, ele só tem a via intramuscular. Então, o médico vai o quê? A maioria das vezes, mudar a medicação ou alterar a via de administração. Então, não esqueça, olha na ampola, olha na embalagem, qual que é a orientação daquele fabricante, qual que é a orientação daquele laboratório. Isso, gente, tem que ser hábito da enfermagem, tá bom? Não pode ser esquecido. Então, voltando à via de administração retal, é muito utilizada em pediatria, tá? Em caso de constipação também. Então, tem alguns tipos, né, de supositório que utiliza muito na pediatria, pacientes que apresentam uma febre muito alta, tá? Ali também tem a questão da mucosa, é um medicamento com uma forma, né, de absorção mais rápida. Lembrando, ele também pode ser administrado, gente, em caso de quê? De finalidades, por exemplo, diagnóstico. Então, eu preciso de fazer um ultrassom abdominal. Mas o que acontece? Antes eu tenho que fazer a limpeza daquele meu trato gastrointestinal. Eu tenho que realizar uma retossigmoidoscopia. Então, eu tenho que fazer o quê? A limpeza daquele trato. Né? Então, muitas vezes é solicitado a lavagem, né? O clister, o enema, muitas vezes é solicitado para estar introduzindo por essa via, para estar realizando essa limpeza, tá, gente? É muito importante essa via vaginal, como qualquer outra via, manter a privacidade desse paciente, tá? Existem técnicas específicas para a gente estar administrando essas medicações orais, né? Quando eu falar que eu vou administrar, gente, enema, clister, né? Eu tenho que deixar meu paciente decúbito lateral que esquerdo, né? Esse paciente tem que ficar em decúbito lateral esquerdo. Eu não posso sentar meu paciente, pegar aquele clister e injetar, porque pode ter o rompimento de alça intestinal, tá bom, gente? Não pode. Manter sempre a privacidade, lembrar que quando for clister, por exemplo, eu vou ter que introduzir uma sonda. É importante estar lubrificando essa sonda, né, com uma lidocaína para facilitar o deslizamento, a entrada daquela sonda, tá bom, gente? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Realizei, né, eu falei para vocês sobre as vias de administração de medicamento, eu espero ter aulas práticas, né, para estar mostrando como que introduz, como que realiza isso. Infelizmente não está tendo esse jeito, né, de estar mantendo essas aulas práticas por causa dessa pandemia. Mas espero que tudo se resolva o mais rápido possível, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição sempre.